Salve pessoal, aqui é o professor Edivaldo. Essa é mais uma aula de arte pela terceira série do ensino médio aqui da Escola Elizabeth e hoje nós vamos aprender um movimento artístico muito simples de compreender, tá? Até porque eles fizeram da simplicidade a sua ideologia. É o neoplasticismo, que também tem um nome bem estranho chamado Destigel, que a gente já vai explicar o que é. E que foi um movimento, mais um desses movimentos de arte moderna, né, que nós vimos surgindo, mais um desses ismos, mais uma vanguarda europeia. O neoplasticismo, ou Destigel, como eu já falei para vocês, significa o estilo, foi um movimento artístico holandês que aconteceu na pintura, na arquitetura, na escultura e no design. Mas nós vamos aqui focar mais na pintura, arquitetura. A gente vai falar um pouquinho de escultura também, tá? Os adeptos deste movimento queriam uma arte pura, uma arte clara, uma arte simples e não buscavam representar nada da natureza. Então eles vão reduzir a sua composição artística a formas geométricas e cores. Eles utilizavam, como eu já falei, formas geométricas, geralmente quadrados e retângulos, sem sugestão de movimento nenhum e utilizando-se de poucas cores. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam fazer uma arte pela arte, não uma arte que ficasse presa a algum tipo de representação. Eles queriam valorizar apenas os elementos artísticos. Algumas características aqui. As composições são sempre abstratas. O uso de formas e linhas em equilíbrio. Harmonia, serenidade e principalmente simplicidade. Há um número limitado de cores utilizadas pelos artistas e geralmente não há simetria, né? Não há aquela preocupação em deixar a obra com os dois lados iguais, por exemplo. O movimento durou aproximadamente 14 anos, de 1917 até por volta de 1931, mas alguns artistas continuaram a compor dessa forma, né? E um deles foi o seu criador, Pierre Mondrian, apesar de ele ter saído formalmente do movimento, né? Seus principais representantes foram, guardem esse nome aí, tá? Esse carinha aqui é o principal de hoje, Pierre Mondrian, que é pintor, Theo van Doesburg, não tem nada a ver com hambúrguer não, tá, gente? É Theo van Doesburg, pintor e arquiteto, Bart van der Leck, que é pintor, Gerrit Rietveld, que é arquiteto, e também os pintores e designers Piet Zwaar e Wilms Huszar. Vocês não precisam guardar nem gravar todos esses nomes, mas eu sempre aconselho vocês a lembrarem pelo menos do sobrenome, tá? Quando vocês forem se referir a algum artista. No caso, hoje, nós vamos lembrar principalmente aqui do Mondrian e do Van Doesburg. A paleta de cores era muito limitada, como eu já falei para vocês. Se restringia às cores primárias, vermelho, amarelo, azul, e eles usavam também, era muito comum usar o cinza, o branco e também o preto. Em 1917, Mondrian publica o seu texto teórico Neoplasticismo em pintura, publicado no primeiro número da revista chamada Destigel. É por isso que a Destigel também denomina esse movimento, tá bom? Você já lembra, eu já falei para vocês como é que eram esses textos, era um manifesto, um texto que eles mandavam para uma revista ou para um jornal, indicando que eles estavam iniciando um novo movimento artístico. Vamos falar agora sobre esse carinha aí, o Pierre Mondrian, e as 3 cores que mudaram o mundo da arte. O Pierre Mondrian, ele foi um pintor holandês que inaugurou, vamos dizer de certa forma, o movimento neoplasticista. E ele era muito radical com isso, tá? No estilo radical de Pierre Mondrian, só tinha lugar os traços horizontais e verticais. Atenção! Ele tinha essa filosofia de colocar apenas traços horizontais e verticais. Inclusive, ele vai brigar com outro pintor e sair do movimento, porque esse outro pintor fez umas composições com algumas linhas em diagonal. Na paleta de tinta, apenas as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, né, somado às linhas que foram feitas de preto e o branco que já tinha na tela, como nós podemos ver na obra Composição 2, em vermelho, azul e amarelo, que nós temos aqui ao lado. Vocês vão ver que eles não vão nem se preocupar em dar assim, nomes poéticos, nomes de fato artísticos, né, para suas obras. Ele vai simplesmente chamá-la do que ela é composta, composição em vermelho, azul e amarelo. Por que isso? Porque ele quer tirar aquela carga da arte de ter uma coisa mística, de ter uma coisa representativa, né? E ele quer deixar apenas a arte pura, a composição das cores e das formas. Olha só essa frase dele aí.
O aparecimento da coisa impede a emoção da beleza. Por isso, a coisa tem que ser retirada da representação dos quadros, ou seja, ele era totalmente contra a arte figurativa. Mais uma obra dele aí, composição com vermelho, amarelo e azul. Esses vão ser os nomes das composições, né? Vão ser, de fato, que elas são feitas só lá quando ele vai viajar para a América, que ele vai mudar um pouquinho essas composições dele, mas daqui a pouco a gente vai ver. Vamos ver aí várias obras de Piero Mondrian. Elas vão se repetir esse padrão, gente. Composição com preto, vermelho, cinza, amarelo e azul. Vocês vão ver que elas não vão variar muito. E de qualquer forma vão ficar belas, né? Eu acho muito bonitas essas composições do Piero Mondrian. Acho harmônicas, acho equilibradas e acho de fato interessante. Mais composições aí, e algumas vezes ele vai variar um pouquinho as cores, diminuindo, né? No caso, temos aqui uma composição que não tem o azul. Tem hora que ele vai priorizar as linhas e tem hora que ele vai priorizar as cores, e em alguns momentos ele vai priorizar tanto linhas como cores. Aqui uma composição losangular, né, com preto, vermelho, cinza, amarelo e azul. E aqui uma composição também losangular em vermelho, amarelo e azul. A emoção da beleza, reparem que ele está falando a mesma coisa da frase anterior, e está repetindo a mesma ideia. A emoção da beleza é sempre obscurecida pela aparência do objeto. Por isso, o objeto tem que ser eliminado da imagem. Mais uma composição em vermelho, amarelo e azul. Nós podemos ver que essas obras, como eu já falei, vão repetindo alguns padrões. Aqui, ritmo de linhas. Nesse daqui, como eu falei para vocês, em algumas obras ele prioriza as linhas, mas sempre linhas na horizontal ou na vertical. Composição em vermelho, amarelo e azul. Eu não estou repetindo as obras não, tá, gente? Nem repetindo os nomes. Era realmente como ele nomeava e eram realmente as obras que ele foi criando dentro do estilo neoplasticista. Aqui mais uma composição dele, composição de linhas e cor. Mais uma frase dele: a arte deveria estar acima da realidade, caso contrário ela não teria valor para o homem. Ou seja, ele quer dizer assim que a arte ela não tem obrigação nenhuma de se prender à vida, à realidade, às coisas da natureza, aos objetos reconhecíveis. Ela pode ser simplesmente uma arte por arte, uma arte para representar a si mesma, né? Uma metalinguagem, uma metafísica artística entra aqui. Aqui o Piero Mondrian, em seu ateliê, em 1944, em Manhattan, como eu falei para vocês, quando ele viaja para a América, ele vai mudar um pouquinho o tipo de composição dele e vão sair obras como essa daqui, que é Broadway Boogie Woogie, né, influenciada aí pela música jazz que ele ouviu nos Estados Unidos. Vamos ver agora a composição de outros artistas, mas vocês vão ver que elas vão atender aos mesmos padrões, né? Como aí a obra do Georges Van Tungerloo, composição com cor de laranja, número 58. Ele variou um pouquinho a cor, né? Colocou um laranja, mas não varia muito a questão das linhas e cores, variação da forma mesmo composicional do neoplasticismo. Aqui nós temos composição de 1918 do Bart van der Leck. Essa obra ela vai ter um pouquinho de movimento, né, para deixar essas formas suspensas aí, como se elas estivessem flutuando sobre a tela. E tá aqui uma das obras que causou aí uma divergência dentro do movimento neoplasticista, né? Até o nome dela dá uma ideia de divergência, né? Contraposição de dissonâncias. Aí uma obra do Theo van Doesburg de 1925, essa contraposição de dissonâncias 16, né? Ele vai colocar as linhas as linhas que não estão paralelas na vertical e na horizontal. Ele vai colocar essas linhas diagonais, e quando ele criar esse tipo de obra, o Piero Mondrian vai discutir com ele, né, e vai se afastar do movimento, para vocês terem uma ideia de como era radical a ideia do Piero Mondrian. Aqui, gente, nós temos um cara assim que viajou uns anos para o futuro, vamos dizer assim. Ele levou o neoplasticismo para a tridimensionalidade, é o Georges Van Tungerloo. Ele vai começar a criar algumas esculturas, né, que ele vai chamar de interrelação de volumes em arenito, e vai trazer essa ideia do neoplasticismo da pureza da arte simplesmente pelas formas, né, para a tridimensionalidade, e vai formar elementos bonitos como esse que vocês estão vendo aí. Olha só, essa frase dele reúne toda a ideologia, todo o ideal do neoplasticismo. Não há necessidade de expressar a arte em termos de natureza. A arte pode muito bem ser expressa em termos de geometria e ciências exatas.
Aqui mais algumas composições do Van Toggerloo, 3 direções de um plano. Mais uma vez vocês podem ver que é simplesmente trazer, né, o neoplasticismo do mundo bidimensional da pintura para o mundo tridimensional da escultura. Aqui nós vamos falar sobre o Gerrit Rietveld, que é um dos artistas que vai também trazer essa questão do neoplasticismo para o mundo real em questão de tridimensionalidade. E em 1917 já vai surgir a famosa cadeira vermelha e azul que ele criou, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que usa essa questão do neoplasticismo, né, das formas e das cores, para criar essa cadeira aí super estilosa que vocês podem ver na imagem, onde ele utiliza o amarelo, o vermelho e o azul e as linhas pretas para formar um objeto tridimensional muito legal, né? Aqui o Gerrit Rietveld criando aí uma maquete, ele vai ser também, além de escultor, arquiteto, né? Ele vai desenvolver alguns objetos como a cadeira de criança, a cadeira zigue-zague, o mobiliário de casa, como vocês podem ver aí a imagem, tudo no estilo neoplasticista. Aqui, gente, um brinquedo, né, que ele criou, o carrinho de mão para criança, em 1923, também usando os princípios do neoplasticismo. Algumas obras de outros artistas, como o Piezsoir e o Wim Huizar, a mesma ideia que eles vão criar, né, objetos, decoração de ambientes com o estilo neoplasticista. Aqui, gente, é um projeto do Van Doesburg, tem o Van Doesburg para um hall de uma universidade, né, uma sala de uma universidade onde seria todo decorado ao estilo neoplasticista. Aqui nós temos uma foto histórica aí, né? O Van Steren, à esquerda, e Van Doesburg, preparando-se para a exposição Rosenberg, em Paris, 1923, com uma maquete da casa do artista, né? Essa casa do artista foi uma maquete que ele criou e infelizmente não chegou a realizar, onde ele tinha planejado toda essa ideia de uma estética com essas linhas retas para criar casas. Isso, gente, já vai ser influência de uma escola de arte e design que surgiu na Alemanha, que é o nosso próximo assunto, a Bauhaus. A gente vai discutir na próxima aula, vocês vão ver uma semelhança com esse movimento aqui. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula, que vai criar esse estilo de casa aí, né? Essas casas brancas com linhas retas e espelho, que vai estar muito comum hoje em dia. A gente dar uma rodada pela cidade, a gente vê muita casa nesse estilo aí, né? Aqui, gente, é o estudo das cores para como seria a pintura de uma dessas obras, de uma dessas casas aí, criada pelo Theo van Doesburg. Vamos em frente. Aqui, gente, mais uma vez um modelo, né, de como seria. Aqui, no caso, é um hotel particular que o Van Doesburg criou. Também no estilo neoplasticista. Mais um projeto dele, caso particular, em 1923. Ele pensava em tudo, né, gente, na parte interna, externa e as cores que iriam ficar. Aqui, gente, a aplicação do neoplasticismo na arquitetura, ela vai ter os mesmos princípios, tanto para a área externa quanto para a área interna, tá bom? Então, a aplicação das linhas e cores que nós já conhecemos lá, da obra de Pierre Mondrian, da obra de Van Doesburg, da obra de Van der Leck, né? Todas elas vão ser aplicadas aqui na arquitetura com o mesmo princípio pro lado de fora e pro lado de dentro. Olha aqui mais uma fachada, né? Aí, no caso, é uma com vitrais, né? Nesse estilo que meio assim que eles vão modernizar, atualizar aquela ideia dos vitrais das igrejas góticas lá do período da Idade Média e vão trazer essa ideia para adaptar o neoplasticismo com a questão das linhas retas e das cores que nós já conhecemos, o vermelho, o amarelo e o azul, né? E no caso eles vão deixar algumas sem cores para, quando ligarem as luzes, formar esse efeito de branco aí. É como se fosse a tela, né, do pintor. Aqui, gente, a aplicação do neoplasticismo numa decoração interna do ambiente. Nós temos aqui um ambiente interno com cozinha, né, muito bem decorada. Eu acho assim que fica muito harmônico, muito belo, muito bonito, uma harmonia de colorido com essas cores, as cores principais, né, da paleta do neoplasticista aplicadas aí. Aqui mais um ambiente interno, gente. Vocês podem ver que até os móveis, né, os objetos seguem essa linha de uma coisa mais minimalista, né, que nós vamos ver. Mais dois ambientes aqui decorados no estilo neoplasticista. Tudo muito bonito, né, muito requintado.
E aqui, gente, em 1965, o estilista Yves Saint Laurent, ele criou vestidos ao estilo Mondrian para sua coleção de outono. Eles tornaram-se muito populares e inspiraram designs e uma ampla variedade de outras roupas para o mundo da moda, né? Aí nos anos 60, então ele vai dar uma sobrevida ao estilo neoplasticista quando ele vai criar aí esses modelos de vestido, né, de roupas, com o estilo neoplasticista do Pierre Mondrian. Aqui, gente, para a gente finalizar nossa aula de hoje, uma frase do nosso amigo Pierre Mondrian, da opinião dele sobre a arte, tá? A posição de um artista é humilde, pois ele é essencialmente um canal. O que ele quis dizer com isso, gente? Que o artista ele simplesmente tem que ser um meio, um caminho, uma forma, né? Um elo entre o público e a arte. Então ele tem sempre que se manter humilde, né? É um pouco contraditório, porque ele foi muito radical, né, nas suas ideias, mas de qualquer forma ele repassou essa estética muito bonita do neoplasticismo pra gente. Bom, era essa a aula de hoje. Até a próxima aula. O nosso vídeo fica por aqui.